Há 3 anos, a nossa amiga, que prefere não se identificar, contratou uma cuidadora de idosos para a mãe de 95 anos. Prestação de serviço regularizada de acordo com a lei. Tem carteira assinada, direito a férias, tudo que todo trabalhador tem direito. A gente faz questão disso. Tudo ia muito bem, até que surgiu uma preocupação. A cuidadora começou a levar os filhos pequenos para o trabalho. A gente tem a preocupação muito com a criança em relação à nossa permissão, né? De estarmos deixando essa criança lá. E se acontecer alguma coisa com essa criança? A dúvida da nossa amiga é muito pertinente, porque se acontecer algo com os filhos da cuidadora lá no ambiente de trabalho, ela pode sim ser responsável. O Conexão Justiça vai falar dessa questão e também dos direitos dos cuidadores de idosos. Quem nos ajudou nessa tarefa foi o advogado Alberto Nemer, especialista em direito do trabalho. Primeiro, vamos falar das crianças no serviço. O empregador, ele pode sim proibir que o seu funcionário leve a criança para o trabalho. A gente sempre orienta que isso se inicie numa conversa e, a partir daí, aplicar sanções disciplinares, né? Que essa conversa pode já ser considerada como uma advertência verbal, depois, se necessário, formalizar uma advertência por escrito e aí escalonar para uma eventual suspensão e até podendo chegar numa dispensa ou popularmente conhecido como demissão com justa causa. E quantas vezes o trabalhador pode ser advertido? Não existe um regramento, mas é sempre bom você ter um escalonamento disso, ou seja, a pessoa, como não é uma falta muito grave, a gente sempre orienta nesse caso, por exemplo, aplicar uma advertência por escrito, depois se repetir uma suspensão por um dia, se repetir suspensão por 2 dias, se repetir, pode avaliar uma nova suspensão ou aplicação da justa causa direta. Agora vamos falar da carteira de trabalho do cuidador de idosos. A assinatura nem sempre é obrigatória não, viu? Se a pessoa trabalhar até 2 vezes por semana, ele pode ser um diarista, né? Não há necessidade de você ter ali uma carteira de trabalho. A partir do momento que a pessoa trabalha mais de 3 vezes por semana, é obrigatório sim, e não só obrigatório, como a gente recomenda para se evitar problemas, que se registre todo o contrato de trabalho numa carteira de trabalho, com os devidos recolhimentos, né, pagamento de férias, 13º salário, o FGTS já é recolhido automaticamente pelo I-Social, e se observar também, que é um caso muito importante, os intervalos para almoço e descanso, né, e o pagamento de eventuais horas extras se extrapolar a jornada de trabalho. A nossa amiga tem mais uma dúvida, que é de muitos. Na minha casa, as cuidadoras preferiram trabalhar de segunda a sexta, num período de 12 horas, mas não trabalharem aos sábados e aos domingos. Isso é certo? Pela legislação, isso não pode, né? O que se pode fazer é 12 por 36. A lei permite fazer esse acordo entre as partes de 12 por 36, mas não pode trabalhar 12 horas todo dia, quiçá mais de 12 horas, além do dia normal, então não pode. A jornada máxima são de 12 horas e, se for essa escala, tem que ter um descanso de 36 horas. Uma outra questão é a troca de horário de trabalho. Quando o cuidador trabalha durante o dia, mas pede para ir à noite em uma determinada data, ele tem direito a receber o adicional noturno desse período trabalhado. E essa troca de horário é muito importante se observar o intervalo do descanso. Porque ninguém pode trabalhar 24 horas seguidas. Então, se a pessoa quiser trocar horário, é importante se atentar na questão do intervalo de descanso. Lembrando que o patrão não é obrigado a aceitar essas trocas, não. Principalmente se for desrespeitar esse intervalo. Porque se tiver o desrespeito do intervalo de descanso, pode gerar um problema. Porque há entendimento na jurisprudência que, se não se respeita os intervalos de descanso, a jornada é desconsiderada e aí já se pode ser condenado em hora extra a partir da 6ª ou 8ª hora. E um detalhe
detalhe muito importante aqui, gente, é o contrato de trabalho. Tem muita gente que faz de boca, não registra nada. Não é recomendado, né, doutor? Não. É sempre importante que toda relação de trabalho seja devidamente registrado, que se pactuar, que se ajustar, que seja escrito e, especialmente, que a carteira de trabalho seja devidamente não só assinada fisicamente, até porque hoje as carteiras de trabalho são eletrônicas, né? E também registrado no I-Social com o pagamento de todos os encargos referentes àquele contrato de trabalho, tais como INSS, FGTS, essas coisas.